Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o significado da palavra analogia e obviamente estabelecer uma relação entre os governos Lula e Bolsonaro. Ou seja, vou fazer uma analogia entre ambos esses governos, esses governantes, se é que podemos qualificá-los como tal. Analogia, para quem não sabe, é um substantivo feminino que estabelece a relação de semelhança entre coisas e fatos distintos, ou seja, de comparação. Equivale uma coisa a outra, digamos assim. Quem não se lembra, quando a Lava Jato estava no auge e outras operações, investigando a roubalheira da Petrobras, do PT, dos fundos de pensão e tudo mais, e na medida que os envolvidos iam caindo, ou seja, iam sendo presos, iam sendo indiciados, se tornavam réus, eles eram inquiridos no momento oportuno sobre a eventual participação do ex-presidente Lula e atual presidente Lula e ex-presidiário Lula. E todos tentavam blindar o ex-Lula e atual Lula. Era até vergonhoso a forma com que eles tentavam blindar esse personagem com esse apelido de Molusco. Então, eles tentavam blindar o Molusco, e ele mesmo vinha com aquela carinha de deboche. Eu não sabia de nada. Ele tinha uma frase pronta: eu não sabia de nada. E era esquisito isso. Todo mundo sabia que ele sabia de tudo ou de quase tudo. Era evidente, principalmente pelo simples fato de que ele era o maior beneficiário de tudo isso. E isso ficou provado através de provas robustas de enriquecimento ilícito, com o sítio de Atibaia, com o triplex do Guarujá e outras propriedades que não faziam parte do patrimônio do ex-metalúrgico e sindicalista Lula. Mas, enfim, o resto vocês já sabem, né? O cara foi condenado pelos dois crimes, por dois de 9 ou 10 processos que ele era réu, em primeira e em segunda instância, mas daí veio a fada madrinha e vocês já sabem o que ela fez, né? A fada madrinha anulou as condenações por conta do CEP, que ele, segundo a fada madrinha, ele não poderia ter sido condenado em Curitiba, e sim no metaverso ou em qualquer outro lugar que não fosse Curitiba. Enfim, e daí por isso a fada madrinha, que estava num dia de graça, anulou também as provas. Aí babau, né? Babau, condenação, e o resultado todos sabemos. O cara voltou para a presidência com a mesma incapacidade de sempre, achando que para resolver os problemas do país tem que criar ministério. Veja bem, o cara nem começou a governar, já criou 37. Espero que ele não crie mais 37 nos próximos 4 anos. Daí já seriam 74 ministérios. Enfim, mas isso é outra história. Eu vou abordar isso nos próximos vídeos, caso a caso, ministro a ministro, ministério a ministério. Mas a analogia que eu quero estabelecer hoje é com o atual não, com o ex-presidente, o Bolsonaro, que seria o maior beneficiário caso o golpe de domingo passado, 7 de janeiro, tivesse dado certo. Ele estava até com um decreto pronto, assinado aí para decretar intervenção e ele voltar à cadeira da presidência. Aí, como eu já disse num vídeo anterior, ele evadiu-se do local, buscou um álibi, viajou no dia 28 para os Estados Unidos, para a Disney, foi visitar o Mickey, a Minnie e o Pato Donald,
e o tio Patinhas, e está por lá por enquanto. Mas ele precisa ser investigado, porque dificilmente ele, enquanto o maior beneficiário desse golpe, desse terrorismo, dessa coisa nefasta que aconteceu domingo passado, quando Brasília foi sitiada por milhares de zumbis, milhares de terroristas, de baderneiros, de pessoas desinformadas, de pessoas manipuladas, enfim. Tanto que mais de 2.000 já foram presos e a justiça está caçando o resto, mas isso também é outro assunto para outro vídeo aliás, outros vídeos que eu já gravei, que já estão aqui no ar no meu canal, à disposição de vocês. A analogia é essa. O Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, que ainda continua no poder, que foi o segundo ou terceiro da lista tríplice que o Bolsonaro teve que escolher, que é amigo do Bolsonaro, inclusive, e que em muitas ocasiões, quando o alvo era o próprio Bolsonaro ou a família dele, ele agia como advogado dessa gente. Ou se omitia, ou dava pronunciamentos descabidos, ou pura e simplesmente pediu o arquivamento do processo contra essa gente. Agora, o cidadão que tem, e diz a lenda que quem tem medo, está se sentindo acuado e está pedindo, lógico que não é por iniciativa própria. Hoje, por exemplo, ele atendeu um pedido de 79 outros procuradores para investigar o Bolsonaro nesse crime hediondo que aconteceu aí com o ataque dos prédios dos 3 poderes domingo passado. Ele não tem saída, senão vai sobrar para ele também. E tem outros 2 caras que estão no STF, os 2 indicados por ele também, assim como os indicados do Lula, sempre se esquivaram, digamos assim, de apontar o dedo contra o Lula. E tem 2 que se destacavam, o Lewandowski e mais um outro, que o Lewandowski sempre achou o Lula inocente até prova em contrário. E tem um outro que eu não lembro o nome agora, que também... E tem alguns que mudaram de posição, apontava o dedo contra o Lula e depois resolveu absolver o Lula. Tem esses também lá no STF. Mas daí é problema deles, eles fizeram o que achavam certo e está tudo certo. Não sou eu que vou questionar decisões do STF. Aliás, eu questionei sim, mandei uma carta de 7 páginas para o STF, que eu já falei aqui que eu vou lê-la aqui no meu canal. Eles pura e simplesmente se omitiram e disseram para eu procurar o caminhão que eu caí. Não, na realidade, mas essa é a interpretação que eu fiz, mas eles mandaram um outro link para eu encaminhar aquelas questões. Enfim, isso também vai render muito pano para manga lá na frente. Por enquanto, vamos nos ater à analogia. Então, o fato é que sim, o Bolsonaro e muito provavelmente os filhos dele deverão ser investigados com rigor dentro da eventual participação que eles possam ter, como eu já disse, como principal beneficiário o ex-presidente e também como eventuais beneficiários os filhos dele, sobretudo os 3 mais velhos que têm carreira política. E como o próprio Augusto Aras aqueceu ao pedido dos 79 outros procuradores, muito provavelmente isso vai acontecer o mais rápido possível. Então, cabe a nós aguardar o resultado de todo esse trabalho que deve ser feito com muita seriedade em respeito ao povo brasileiro, em respeito a cada um de nós, simples mortais e trabalhadores, em respeito à democracia, em respeito ao Estado de Direito. Vamos aguardar, portanto, os desdobramentos de todas essas investigações e quero reforçar aqui que todos nós esperamos que
ser comprovada a culpa de todos e cada um deles, que eles devem responder com rigor na forma da lei, tanto do ponto de vista criminal quanto do ponto de vista civil, reparando os danos causados ao erário público. Tá certo? Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Por favor, se gostaram, dê aquele like, joinha. Inscreva-se, por favor, no meu canal, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Um grande abraço e tchau. Fiquem bem e sejam felizes e saudáveis sempre. Até mais.